Todo filme precisa ser realista? Algum filme realmente é realista? Vem comigo para esse novo vídeo do Discutindo Cinema, que eu vou falar justamente sobre o realismo no cinema atual. Para você que é novo aqui, esse é um quadro onde eu vou apresentar a minha opinião sobre um assunto e depois a gente vai debater sobre esse assunto aqui embaixo nos comentários. Então não trate a minha opinião aqui como uma verdade absoluta, é apenas um pontapé inicial para a gente poder gerar esse debate, para poder conversar sobre o assunto. E bom, já que eu vou falar sobre realismo no cinema, deixa eu tirar já inicialmente da frente a relação dos filmes realistas atual, ou dessa busca pelo realismo atual, com as teorias realistas do cinema, mostrar como não é tão parecido assim, apesar da gente usar o termo realismo tanto para um quanto para o outro, há uma grande diferença entre as duas coisas. Então, basicamente, desde o começo do cinema, a gente teve duas grandes correntes teóricas, tem mais correntes, mas as duas principais sempre foram a formalista e a realista. Não vou me aprofundar tanto em nenhuma delas, vou passar bem por cima aqui nesse vídeo, porque acho que não é o foco. Posso até fazer um vídeo só sobre isso, sobre a diferença das duas e tal, em um vídeo específico, mas basicamente a corrente formalista, ela acreditava que a essência do cinema era a montagem e ela não acreditava que o cinema deveria ser uma reprodução fiel da realidade, enquanto a teoria realista, ela acreditava no cinema como uma reprodução da realidade. E por isso eles sempre vão defender a realidade na imagem. Então, eles são meio contra a montagem, ou eles acham que a montagem ela não deve ser a essência do cinema, e sim os planos longos, com profundidade de campo. Por isso, o Bazin, que é o grande teórico realista de todos os tempos e um dos maiores da história do cinema, ele defendia muito filmes como os do Renoir, os do neorrealismo italiano, o Cidadão Kane, do Orson Welles, porque eram filmes que usavam essa prática mais realista da imagem, ou seja, não tinha o corte da montagem, ou tinham menos cortes e muitos planos longos, com tudo em foco, com uma grande profundidade de campo. Com isso, tornava todas as cenas mais reais para essa teoria realista. Enquanto isso, no formalismo, a gente tem, por exemplo, Hitchcock como um dos maiores formalistas de todos os tempos, e o formalismo russo, que é o grande movimento formalista da história do cinema. Mas por que eu tô começando o vídeo por isso, pela teoria do cinema? Bom, porque justamente eu quero mostrar que a teoria realista do cinema, que vem de muitos e muitos anos, não tem muito a ver com o realismo atual, essa busca do realismo tanto pelos estúdios quanto pelo público. Eu acho que se o Bazin fosse vivo e visse os filmes atuais, ele ia ficar bem indignado com que a teoria realista dele, ou que o realismo no cinema se transformou. Então o que eu sinto é que atualmente o cinema e o público, eles buscam e exigem um realismo, mas que na verdade é um realismo seletivo, digamos assim. Então pouco importa se a imagem parece realista, se os planos são longos ou se tem um monte de corte, se tudo está em foco ou está tudo desfocado. Isso pouco importa. O realismo atual é um realismo lógico, seletivo, que eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. E isso parece que vai aparecer atualmente em praticamente tudo, sobretudo no cinema hollywoodiano. Hoje eu vejo que grande parte do público virou caça-erros ou caça-erros de lógica. Tem gente que realmente assiste aos filmes para buscar falta de lógica, para ver se alguma coisa não está fazendo sentido, ou se tem algum furo de roteiro ali. E é aí que eu me pergunto, quando foi que a gente deixou de se entregar ao filme, de sentir ao filme, para tentar assistir aos filmes como uma experiência super lógica e racional? Quando foi que a fantasia deixou de ter espaço no cinema? Quando foi que a lógica se transformou mais importante do que a emoção que a gente sente assistindo a um filme? Em parte, eu acho que a internet ajudou a potencializar isso. Eu vejo que, principalmente nos fóruns de internet e tal, quando debatem sobre filmes, o maior foco sempre é para criticar um filme e procurar erros de lógica. Muitas vezes, o principal argumento é sempre procurar a lógica de um filme. Ah, se um filme faz sentido logicamente com a vida real, ele é bom. Se ele não faz sentido com a vida real, ele é ruim. Discordo completamente disso, já vou chegar lá, mas eu sinto que a internet
ajudou a fortalecer essa ideia de que a lógica é a coisa mais importante do cinema. E eu sinto isso demais aqui nos comentários do canal. Todos os vídeos que alguém quer criticar o filme, 90% dos comentários são: isso nunca aconteceria assim na vida real, ou esse filme é muito falso, ou a vida real não é assim. E todo mundo se transforma em especialista de tudo, todo mundo sabe como funciona a NASA, como funciona a CIA, como funciona o espaço. Todo mundo, depois da era da internet, se transformou em especialista e se acha capaz de achar erros de lógica em qualquer filme. Mas um filme realmente precisa ser lógico? Ele precisa ser igual à vida real? E a resposta é definitivamente não. Um filme ele precisa ser lógico de acordo com o universo que ele está criando. Ele precisa seguir as suas próprias regras, mas não necessariamente as regras de um universo de um filme é igual às regras da vida real. Um ser humano pode num filme pular o que um ser humano na vida real nunca pularia, por exemplo. Um ser humano num filme pode lutar contra um jacaré embaixo da água, enquanto na vida real isso seria impossível. E por aí vai, são infinitas as possibilidades de como coisas podem acontecer num filme fazer sentido e não aconteceriam na vida real. Então, não. Um filme ele não precisa ser realista, ele não precisa ser fiel à lógica da vida real e sim fiel à sua própria lógica. Então tudo bem se um personagem sair sozinho matando 50 outros vilões. Tudo bem se um personagem que nunca pegou numa arma na vida sair dando headshot em zumbi. Tudo isso faz sentido dentro da magia do cinema se a lógica do filme assim estabelecer. Então, só para reforçar essa ideia, um filme ele não precisa ser fiel à realidade real do mundo, mas sim fiel à sua própria realidade. O que é um erro de lógica no filme não é se ele for ilógico com a nossa realidade, mas se ele for ilógico dentro com as próprias regras que ele criou e depois quebrar essas regras. Só que, infelizmente, toda essa magia do cinema vai se perdendo e isso é visto em diversos elementos, sobretudo em filmes para o público ocidental, sobretudo filmes hollywoodianos, os grandes blockbusters e tal. Então, filmes de super-herói, eles precisam ser sempre profundamente dramáticos, sombrios, realistas. Mesmo os filmes da Marvel, que são mais divertidos, com mais piadas e tal, sempre vai ter um tom mais dramático em muitos momentos, ou um tom mais sombrio. Os vilões agora precisam ser sempre muito profundos, muito complexos, precisam ter muitos tons de cinza. O CGI precisa ser o mais real possível, ele precisa parecer o nosso mundo real, porque se o CGI for minimamente artificial, ele já é tratado como um CGI ruim. E isso fica ainda mais claro se a gente analisar as animações, que sempre foi o estilo de fazer cinema, né? Porque não é um gênero, é um estilo. Sempre foi o estilo de fazer cinema mais fantasioso, digamos assim, justamente por ele não ter personagens reais, né? Ele não ter atores ali atuando da mesma forma e tal fisicamente. Então, a animação que sempre foi o estilo mais fantasioso de todos, cada vez mais vai se transformando em um estilo realista. Hoje as animações mais aceitas são aquelas que se pareçam o mais próximo possível da nossa realidade. Isso fica muito claro até no novo Love, Death and Robots, né, na segunda temporada, onde praticamente todas as animações vão por uma pegada mais realista. O 2D perdeu espaço, por exemplo, ou aquele 3D que de alguma forma muda as dimensões dos personagens ou coisa do tipo. Até o próprio estúdio Ghibli, que sempre foi um dos estúdios mais artísticos, entre aspas, de todo o cinema de animação, sempre apostou no 2D, até o estúdio Ghibli agora tá começando a fazer filmes 3D por causa dessa lógica de mercado que as animações precisam ser realistas. E mais do que isso, sempre que surge uma animação e faz sucesso, automaticamente todo o público já começa a pensar como seria aquela animação em live action, porque como se a animação fosse algo menor e a única coisa que importasse é o live action, que é o mais real. Então aconteceu isso recentemente, por exemplo, Invencível fez sucesso e já começaram a especular, já começaram a criar o elenco de Invencível como seria, com atores. Os próprios criadores da série já começaram a falar, nossa, a gente faria em live action essa série. E a Disney é mais um grande exemplo disso, que pegando as próprias animações e com basicamente o mesmo roteiro, criando aquele mesmo filme em live action, ou como em Rei Leão, criando em uma animação mais realista. Porque sim, Rei Leão é uma animação, a versão nova também, só que ela é mais realista porque assim se adequa ao gosto do público atual
pelo realismo. E isso vai acontecer bastante também, não só com o estilo, que é a animação, mas também com gêneros. Então, gêneros que sempre foram muito mais distantes da realidade, como a ficção científica, que por natureza trabalha conceitos que não são reais, que não existem ainda pra gente, ou a própria fantasia, ou a própria comédia, até esses gêneros estão sofrendo dessa ditadura do realismo do cinema atual. Eu vi isso em vários filmes recentes no canal, como muita gente não gostou, por exemplo, de Passageiro Acidental, tudo bem não gostar, mas os argumentos eram: no espaço isso nunca funcionaria dessa forma, ou a NASA nunca agiria assim em uma missão, sendo que é um filme que se passa muitos anos na frente, como que a gente vai saber como a NASA vai estar daqui muitos anos? Ou aquele personagem não caberia naquele espacinho onde ele estava? Coisas do tipo. Sério mesmo que esse é o grande problema de um filme? Enfim, o mesmo aconteceu também com outro filme da Netflix chamado Eu Me Importo, que é uma sátira, é uma comédia. Só que muita gente não gostou do filme porque como a personagem conseguiu fugir de um carro afundando, isso seria impossível na realidade. Ou ninguém agiria como aquele vilão caricato. Sim, porque uma sátira não precisa ser real. Mas enfim, o público atual dificilmente aceita esse tipo de coisa. Então eu fico pensando muito se grandes filmes populares do cinema hollywoodiano, se fossem lançados hoje, se eles realmente fariam sucesso. Será que Duro de Matar seria aceito hoje em dia? Ou ele seria criticado porque é impossível uma pessoa normal agir daquela forma? Ou até mesmo a franquia de 007, que sempre foi uma franquia, antigamente principalmente, que tinha várias coisas que aconteciam no cinema de ação que não eram reais, logicamente. E até os filmes de 007, apesar de alguns dos meus favoritos serem do Daniel Craig, mas a gente vê essa mudança também de tom. Hoje em dia, até o 007, ele é numa pegada muito mais sombria, muito mais realista, muito mais aprofundada nos personagens do que era décadas atrás. A gente vê, por exemplo, os filmes do Roger Moore e os filmes do Sean Connery. Só que aqui que eu volto ao ponto inicial. Toda essa busca pelo realismo do público atual e do cinema atual é um realismo seletivo. Nada precisa ser realmente realista. Por exemplo, o público não se incomoda se um filme de ação tem 1 milhão de cortes e que a cena não tenha nenhuma continuidade e que os movimentos não façam sentido. Isso deixou de ser um problema, não é um problema para o público atual. O que tem que acontecer é que esses elementos da história sejam logicamente realistas para satisfazer essa busca pelo realismo do público atual, do cinema atual como um todo. Mas sejamos sinceros, nem os filmes que pareçam mais realistas possíveis são realmente realistas. Seja pelas atuações que sempre de alguma forma vão fugir de pessoas agindo na vida real, uma atuação, por mais realista que ela seja, ela ainda é uma atuação, seja pela montagem que manipula o espaço e o tempo na cena, ou pelas 1 milhão de convenções que o cinema criou ao longo de sua história e que a gente nem se questiona que a maioria delas não fazem sentido na nossa vida real, mas a gente já passou a aceitar isso porque se tornou uma convenção do cinema. Então, como diria o Jean-Claude Carrière nesse livro aqui, A Linguagem Secreta do Cinema, que eu já recomendei bastante, e agora eu vou fazer uma pausa para a leitura, ele fala exatamente assim: no cinema, qualquer atividade é familiar e corriqueira. Os personagens sabem nadar, ler, dançar, cavalgar e falar outros idiomas. Sempre conseguem um quarto de hotel e quando chamam um mensageiro, ele aparece de imediato. Os carros pegam na primeira tentativa e a cavalaria quase sempre chega bem na hora. Você se barbeia sem se cortar e fuma sem ficar enjoado. As mulheres acordam maquiadas e de cabelo feito. Uma vez que a sua matéria bruta é a realidade, o cinema tem sido obrigado a ludibriar com maior frequência e mais habilidade do que as outras formas de expressão. Diariamente exposto às tentações da insinceridade, ele inventou incontáveis formas de mentir. Então, sim, o cinema, por mais que ele seja a arte mais realista de todos os tempos, o cinema tá mentindo pra gente o tempo inteiro. Então por que a gente vai ter esse realismo seletivo? Por que a gente vai esperar ver em tela algo que seja logicamente realista se o cinema, de alguma forma, ele vai estar mentindo pra gente? Por que não entrar de cabeça na fantasia? Por que não entrar naquele mundo do filme? E só pra finalizar, eu não tô falando que um filme mais realista seja ruim, eu não tô falando que um vilão complexo seja ruim, muito pelo contrário. Eu não tô falando que um CGI super realista seja ruim. Eu gosto de tudo isso.
Eu só estou falando que essa não é a única possibilidade de cinema. A partir do momento que a gente trata cinema como se fosse uma coisa só, como se tivesse uma regra só que deveria ser seguido para satisfazer o gosto do público, a gente está reduzindo a arte a apenas uma coisa. E colocar amarras na arte nunca é uma boa coisa. Grandes movimentos, grandes filmes surgem justamente dessa tentativa de romper com aquilo que está sendo feito, de romper com regras quando você sabe como romper com essas regras. Então tudo bem o filme ter uma lógica real, ou tudo bem a gente questionar furos de roteiro que atrapalhem a nossa experiência, mas a gente deveria sempre tentar sentir o filme em primeiro lugar para colocar a lógica em segundo lugar. É justamente esse efeito contrário que eu sinto que está acontecendo no cinema atual e que me incomoda bastante. Então é por isso que eu volto à minha pergunta inicial. Quando foi que a gente deixou de sentir o filme para começar a tratá-lo como se fosse matemática e lógica? Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comentem aqui embaixo, por favor, eu quero muito saber a opinião de vocês nesse vídeo, porque gera um grande debate, a ideia de realidade no cinema gera debate há centenas de anos e vamos continuar com esse debate aqui embaixo. Passa o primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e também no começo do vídeo tem as minhas redes sociais onde eu produzo conteúdo para lá. Por hoje é isso e corta!